Olá, queridas. Boa noite, mulheres. Boa noite para você que está chegando agora. Estamos começando mais uma live. Tempo de posicionamento. Hoje você vai ser surpreendida, você vai ser surpreendido com o quanto o Senhor vai revelar posicionamentos muito claros e específicos que você não está tendo e que você precisa para esse tempo. Muito boa noite. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Envie essa live para muitas pessoas. Pega esse aviãozinho aí, envia essa live. Boa noite. Boa noite, boa noite. Vai ser forte hoje. A paz. Muitas decisões vão ser tomadas nessa noite. Mudanças totalmente de rumo, de vida, de forma de pensar, de forma de agir, vão acontecer aqui, porque o Senhor, Ele nos estrutura nesse tempo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, mulheres Save. Quem é Save aí já bota uma tulipinha para nós estarmos aqui juntos, para eu saber que você está aqui. Oi, Dai! Que saudade! E o Antônio deve estar enorme. Oh, meu Deus! Nosso lourinho. Boa noite, boa noite. Oi, Alê! Alê estava comigo agora. Boa noite, pastora Carla, tudo bom, querida? Marlene, Priscila, boa noite. Boa noite, Josi, boa noite. Arlene, Ingrid, Paulinha. Milka, Elaine, Patrícia, Claudinha, Érica. Boa noite, queridos e queridas. Larissa, vamos enviar essa live. Amém? Muito bem. Feche os seus olhos, abre o seu coração, porque o Senhor vai ministrar forte no nosso coração nessa noite. Olha aí, Vera, Cravinhos, São Paulo. Cravinhos vai receber muito nessa noite em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Feche os teus olhos, abre o teu coração e prepara aí. Prepara, porque o Senhor, Ele vai fazer grandes coisas, vai dar grandes direcionamentos para nós hoje. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos, abre o teu coração, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo por esse encontro incrível que o Senhor promoveu nesse tempo, nessa live. O Senhor está unindo, Senhor Deus, as mulheres de todos os cantos da face da terra, nesse tempo para trazer um alinhamento muito profético no nosso coração, e eu sei que o Senhor nessa noite vai dar definições para a vida de algumas mulheres aqui muito específicas nesse tempo. Mulheres que vão ajustar a sua visão, calibrar o seu coração na tua vontade, Pai. Por isso, em nome de Jesus de Nazaré, que o Senhor agora fale com cada um, para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, eu repreendo em nome de Jesus todo espírito maligno que queira roubar tua porção nessa noite, roubar tua semente nessa noite. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Grave esta frase. Você recebe o que você permite. Você só tem aquilo que você tolera. E o que você tolera te governa. Se você permite abuso na tua vida, você vai permitir, você vai receber, você vai tolerar uma conduta de abuso e isso vai governar as tuas ações. Por quê? Porque isso vai produzir dentro de você sentimentos e pensamentos que vão
automaticamente transbordar em comportamentos na sua vida. Você precisa compreender que o que você tolera, o que você permite é o que você recebe. Muitas pessoas hoje estão sofrendo. E só vivem se perguntando, se questionando: por que, Senhor? Por que, meu Deus, isso está acontecendo na minha vida? Por que, Senhor Deus, eu me sinto assim, tão vazio, eu me sinto assim, tão sem foco, eu me sinto assim, tão prostrada? Fatalmente, você tem permitido algumas questões. Mulheres posicionadas estabelecem limites. Mulheres posicionadas não têm medo de dizer não. Mulheres posicionadas não toleram o que é contrário ao propósito de Deus para sua vida. Mulheres posicionadas entendem o seu lugar no propósito de Deus. Mulheres posicionadas não são sugadas. Mulheres posicionadas não abrem mão do seu propósito de terem nascido mulheres, porque você nasceu mulher para um propósito específico. Mulheres posicionadas estabelecem legados e guardam heranças. Mulheres posicionadas produzem para Deus no reino. Mulheres posicionadas sabem com clareza aquilo que Deus tem para a vida delas e vivem esse propósito. Mulheres posicionadas não têm medo de requerer do mundo espiritual e do mundo natural aquilo que é direito delas, aquilo que foi conquistado na cruz, aquilo que é direito delas. E nós vamos ver hoje no Antigo Testamento, e o que é mais incrível é no Antigo Testamento, algumas mulheres que se posicionaram de uma forma incrível e elas foram não somente ouvidas pelos homens, mas foram ouvidas por Deus. E o que elas vieram estabelecer, o que elas vieram pedir, o que elas vieram trazer para si diante dos homens, perdurou e alcançou gerações depois delas. Aleluia. Aleluia. Abra a tua Bíblia em Números, capítulo 27. Números, livro de Números, capítulo 27, nós vamos falar sobre posicionamento. E posicionamento é muito pontual para esse tempo. Sabe por quê? Porque nós estamos num tempo onde tudo é permitido, cada um tem sua verdade, cada um tem uma visão, cada um quer fazer aquilo que o seu próprio desejo está determinando, aquilo que é confortável para uma visão, aquilo que as suas dores declaram. O sofrimento, ele vai te abraçar. O sofrimento, ele vai chegar para você, e tudo isso são processos de tratamento da parte de Deus para te aperfeiçoar. Sabe as esticadas de Deus? Isaías 54, versículo 2 vai falar assim, ó: amplia o espaço da tua tenda, não impeças. Ou seja, o Senhor, ele tá te esticando. Para quê? Ele vem falando depois, para caber o que ele tem para botar dentro de você. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. E a única fonte que traz prosperidade e transbordo é a fonte da vida, não é cisterna rota. Não adianta você querer cavar para você cisterna rota. Não adianta. Não adianta. E uma pessoa que tem posicionamento é uma pessoa que não tolera aquilo que está fora do propósito de Deus para a vida dela, aquilo que está fora dos princípios da palavra de Deus. E em Números, capítulo 27, nós vamos ver aqui, são nomes um pouco estranhos, mas incrivelmente, como eu comecei falando aqui na live, no Antigo Testamento, e o Senhor, ele é tão incrível, tão maravilhoso, que ele traz para nós no Antigo Testamento o posicionamento de mulheres requerendo direitos. E isso aqui não tem nada a ver com ideologia, isso aqui tem a ver com aquilo que o Senhor tem para nós. Em primeiro lugar, a nossa feminilidade, porque nós nascemos mulheres. E nós precisamos reinar e governar nessa terra no lugar que Deus nos deu de autoridade, de governo, que é a feminilidade.
Nós temos aberto mão, muitos de nós estamos abrindo mão daquilo que o Senhor nos deu propriamente para nós governarmos na paciência, na docilidade, no auxílio, na virtude, na sabedoria. Sábias, auxiliadoras, virtuosas, edificadoras, mulheres save. Nós temos a gente tá abrindo mão de verdade daquilo que o Senhor colocou para nós, não como um peso, mas como um privilégio. Porque muitas vezes nós temos sido invadidas pelas ideias desse tempo. O Zeitgeist, o espírito dessa época, sabe? Tem invadido os nossos corações e as nossas casas porque nós não sabemos colocar limites. E mulher posicionada coloca limite. Mulher posicionada coloca freio. Mulher posicionada não é levada por qualquer vento de doutrina. Mulher posicionada não é levada, não sacrifica a sua missão, não sacrifica o seu lugar de autoridade no altar da aprovação alheia, das curtidas, dos likes, do engajamento. A mulher posicionada não se vende. Temos mulheres posicionadas aqui? É um tempo de posicionamento. A palavra do Senhor diz, nesse tempo, o sujo vai se sujar mais e o santo vai se santificar mais. Você quer ficar do lado daqueles que se sujam mais ou daqueles que se santificam mais? De que lado você quer ficar? Você precisa decidir. O muro é do diabo, né? A gente já sabe daquela história do muro. O muro é do diabo. Nós estamos vendo tempos. Eu não sei se vocês percebem o movimento do conservadorismo no Brasil. O conservadorismo não vai salvar ninguém, você percebe? Ser conservador não é ser crente. Mas todo crente precisa ter os pilares conservadores. Família, moral, virtudes, verdade, justiça. Tudo isso está na palavra de Deus, certo? Agora, nós vamos ver aqui no Antigo Testamento, e isso que eu acho mais incrível da parte de Deus, é trazer essas mulheres aqui. Números, capítulo 27. Acompanha comigo aqui, você vai ler. A gente vai começar a ler aqui no versículo 23, só para você ter um spoiler aqui. Abriu. Só para você ter um spoiler aqui. E olha que incrível, né? Fala sobre a herança das filhas de Zelofeade. E eu amo essas mulheres, porque elas são mulheres posicionadas, assim como Axa, né? Em Josué capítulo 15, uma mulher posicionada em não é requerer algo de uma forma ruim, agressiva, não. Na verdade, é requerer aquilo que vai produzir legado, que vai estabelecer e guardar uma herança para gerações futuras. Acompanha comigo aqui, ó, versículo 3 de Números 27. Elas vão falar com Moisés, olha só, versículo 2. Elas se prostraram à tenda do encontro, ou seja, elas eram humildes. Diante de Moisés, do sacerdote Eleazar e dos líderes de toda a comunidade, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Mas elas pontuam, olha só como é que elas dizem, nosso pai morreu, mas ele não morreu de qualquer jeito. Porque tinha tido o episódio da rebelião de Coré, Datã e Abirão. E olha o que elas falam. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado. E não nos deixou filhos, porque o nome de nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido um filho. Homem, ele só teve mulheres. Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Olha o que Moisés fala para estas mulheres. Moisés levou o caso perante o Senhor. Ele falou assim, ó, deixa eu levar a petição de vocês para Deus e vamos ver o que Deus fala sobre isso. Veja bem, olha que incrível. O Senhor fala, né? Moisés leva e o Senhor fala aqui no versículo 7. Olha que Deus fala, o próprio Deus fala sobre as filhas de Zelofeade. As filhas de Zelofeade têm razão. Você já pensou? Você está numa causa com alguém, requerendo algo,
não para si mesma, porque elas não estavam aqui requerendo algo para elas mesmas. Elas estavam aqui requerendo algo para um legado, para manter uma herança, para estabelecer um legado. E aí eu quero te fazer uma pergunta antes da gente continuar no texto. O que você está fazendo que está sendo produtivo para o reino de Deus, para guardar a herança do Senhor dentre os teus? Ou dentre aqueles que o Senhor tem colocado na tua mão para cuidar? Como você tem se posicionado nesse tempo para estabelecer um legado? O que as pessoas no seu último dia de vida, o que as pessoas vão dizer sobre você? Esta mulher, este homem, foi alguém que se posicionou, foi alguém que não se vendeu. Foi alguém que não negociou os princípios, que se posicionou no seu lugar de autoridade. A autoridade ela é conferida através da obediência. Obediência que produz autoridade. Não é falar bonito, não é falar em línguas, não é falar chaves, bordões fortes. O que eu tenho mais visto hoje é uma coisa ridícula que tem acontecido na internet, é que eu quero guardar meu coração, guardar o teu, mas eu quero rasgar isso para você. Como as pessoas têm pegado os nossos textos e colocado como se fossem deles. Como as pessoas têm colocado vídeos e negociado a própria essência de si mesmo, sacrificando a sua própria criatividade, porque há uma beleza incrível na individualidade, nos talentos individuais que Deus derramou, para virar um copia e cola feio na internet. E você pode perceber que pessoas posicionadas, elas não conseguem operar fora da sua essência. Porque Deus não vai abençoar nunca quem você quer ser, quem você quer copiar, quem você acha que está dando certo, quem você está fingindo que é, a máscara que você está colocando. Deus não vai abençoar a máscara que você coloca. Deus só vai abençoar quem Ele te criou para ser. Aquilo que Ele botou dentro de você para expressar a glória dEle. E aí, por que muitas pessoas não se posicionam? Porque tem medo da reprovação, medo de ficar sozinhos, medo de não serem reconhecidos, medo de não fazer parte daquela rodinha, daquela mesa. Essas mulheres, elas estavam lutando por um legado. Elas estavam falando, olha, não é por nós, é pelo nome do nosso pai. Porque o nome do nosso pai deveria desaparecer do nosso clã por não ter um filho. Aí você vai chegar dentre os teus, dentre aquelas pessoas que Deus tem colocado na tua mão para você discipular. Porque o nome do nosso pai celestial, ele vai sumir dessa igreja. Porque não tem ninguém que se levante nesse tempo. Não tem ninguém que diga, olha, eu sou filho de Deus. A minha vida expressa esse legado, um legado de justiça, um legado de verdade, um legado de amor, de paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança, fidelidade, longanimidade, fé. Você pode dizer aleluia? Talvez essa palavra não seja uma palavra que vai arrancar muitos glórias e aleluias. Mas eu vou te dizer, Deus tem compromisso com as promessas dele na tua vida. E a única voz que o tempo obedece é a voz da tua obediência. A voz da tua obediência, ela vai ecoar pelos séculos dos séculos dos séculos até a eternidade. Porque a voz da obediência de Cristo Jesus naquele Getsêmani, caminhando para a cruz, ecoa pela eternidade e pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém. E vai ecoar até estarmos com Ele. Se você não se sente aleluiada com essa palavra, eu temo dizer que tu já está fria na fé. Continuando aqui. Moisés levou o caso para Deus e Deus falou, imagina você com um caso com alguém, trazendo alguma coisa e Deus dizendo assim para esse alguém, elas estão certas, ela está certa. Não é, e o Senhor, Ele dá a razão não para pessoas individualmente, Ele dá a razão para os princípios dele, expressados na prática de obediência e na percepção da inteligência espiritual daquela pessoa.
Olha que incrível, as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai, porque só tinha direito o filho homem. A herança do pai ia ficar para quem? Ia ficar dividida entre o povo. Ia ficar dividida entre o povo, e elas iam ficar na miséria. O que elas pensaram? Peraí. E você vai ver que depois, mais na frente, em Números 36... vai dizer que elas também foram dadas em casamento para parentes, e aí elas também puderam ali com aquela herança produzir uma herança para os seus filhos. Aí continua o Senhor aqui, ó, direcionando Moisés, você vai dar herança para elas. Entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas, olha como a atitude, o posicionamento dessas mulheres, de não abrir mão daquilo que Deus deu para elas, daquilo que era direito delas. Elas conheciam a lei. Você conhece a lei? Você conhece as escrituras? Talvez seja por isso que tua oração é tão fraca. Talvez seja por isso que tu chegue diante do Senhor e você não diz assim, Deus, a tua palavra diz que o Senhor me manda fazer prova do Senhor, quando a minha fidelidade ela tá na risca da motivação certa contigo. Aleluia. Olha, muitas pessoas não oram como convém. O apóstolo Tiago vai dizer assim, olha, vocês oram, mas vocês pedem e vocês não recebem porque vocês pedem mal para gastar nos vossos próprios deleites. Certo? Sim. Deus sonda os corações. Deus vê as motivações. Tem oração não está sendo respondida? No teu coração, na tua vida, tem alguma coisa que está freada? É processo de tratamento de Deus para te tornar a imagem de Jesus. Sabe por quê? Caráter no grego quer dizer imagem. Se tem coisas na tua vida que você está num estreito com o Senhor. Se tem coisas na tua vida que tu não está enxergando o teu direito pela palavra, porque tu não conhece a lei do Senhor. Você não sabe até onde o inimigo ele vai agir, ele pode agir. Você acha que o inimigo ele pode possuir um crente. Você acha que o inimigo ele pode te tocar, mesmo você tendo sangue de Jesus sobre a tua vida e tendo uma vida de santificação contínua, uma santificação progressiva. Ah, minhas amadas, você vai ver o tempo todo a Bíblia dizendo para nós estamos mais interessadas no resultado. O Senhor está mais interessado no processo, porque processo produz fruto. Uma pessoa posicionada, e esse é o tempo de posicionamento, é uma pessoa que decide ir no processo da prensa até o final. Porque visualiza o resultado do óleo que produz um fruto. Um fruto que confessa o nome do Senhor, que produz cura, que produz iluminação, porque o óleo é isso, ele produz iluminação, consagração, cura, sabão para lavar, ele produz unção, ele produz alimento. Então veja bem, olha que incrível o que o Senhor está comunicando para nós nessa noite. Diga aos israelitas, olha só o posicionamento de conhecer a lei dessas mulheres aqui, dizer assim, olha, Deus botou algo no nosso coração, a nossa posteridade não pode morrer. Meu pai não teve filho homem, ele não estava lá no pecado da divisão, da rebelião, de Coré, Datã e Abirão. Então ele morreu pelo seu próprio pecado, porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Então eles morreram no próprio pecado. Ele morreu no próprio pecado e não deixou filhos homens, só deixou a gente. E por que nós que somos sua possessão, sua herança, seu DNA, vamos ficar sem herança? E o Senhor disse, elas têm razão, vocês vão dar propriedade para elas e você vai dar elas para os filhos do seu próprio povo. E olha o que o Senhor faz e o que elas fazem produz um legado para as próximas gerações, porque o posicionamento que você toma hoje vai influenciar e ecoar posicionamentos em gerações futuras, porque as pessoas estão te olhando. As pessoas estão olhando como você fala. As pessoas estão olhando como você faz as coisas. As pessoas estão olhando se você está sendo verdadeira, se você está sendo de verdade.
As pessoas estão olhando se você está parecendo falar uma coisa aqui e parecendo falar outra coisa ali. As pessoas estão te vendo. As pessoas estão percebendo. Eu não sei quem foi que falou, mas é uma frase famosa. Você pode enganar alguns por algum tempo, muitos por pouco tempo, alguns por muito tempo, mas você não pode enganar todo mundo o tempo todo. Não tem como. Uma hora a máscara cai, uma hora a mão que está abrindo aquela porta cansa. Uma hora o cochilo vem e uma hora a essência é exposta. O que tem dentro transborda, não tem jeito. E aí o Senhor fala assim, ó, versículo 8, diga aos israelitas, se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a sua herança ao parente mais próximo do seu clã. Esta será a exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Olha só o que aconteceu. O posicionamento dessas mulheres trouxe justiça para as próximas gerações. Você percebe isso? Mulheres posicionadas estabelecem um legado e guardam a herança. E transferem não somente para si. Elas têm uma visão de futuro. Elas têm uma visão acerca do que elas vão deixar depois delas. A vida não é só sobre o que eu posso ter agora. A vida é sobre o rastro de glória, da glória de Deus que eu vou deixar. A marca que eu vou deixar na vida das pessoas. Mulheres posicionadas não abrem mão do seu propósito de ter nascido mulher. Não negam a feminilidade. Você vê que elas vão diante de Moisés, diante do sacerdote, elas se prostram. Elas vão em humildade. Sabe quem elas me lembram? Elas me lembram Abigail, que quando chega diante de Davi, ela se prostra. Você percebe isso? Elas me lembram Esther, que chegando diante do seu próprio marido, o rei Assuero, ela ainda está passível de perecer e ser punida. E ela ali se veste da sua feminilidade, se veste do seu lugar de rainha, se veste da sua essência de humildade, se veste e se reveste da orientação do Senhor, do direcionamento do Senhor. E entra ali naquele salão do rei, ela é avistada pelo rei, e o rei fala, venha, e estende para ela o cetro. Tenha coragem de se posicionar pelo seu povo, pelo povo da tua casa. Tenha coragem de se posicionar como as filhas de Zelofeade, como Esther, como Abigail. Tenha coragem de operar na humildade, operar na feminilidade. Por que operar na agressividade? Por que operar na autojustiça? Por que dar limite é diferente? Se posicionar, eu comecei essa live falando, mulheres posicionadas estabelecem limites. Não permitem qualquer coisa, não se deixam contaminar. Mulheres posicionadas sabem quando colocar vírgula, quando colocar ponto e vírgula, quando colocar reticências e quando colocar ponto final. Quando colocar interrogação, quando colocar exclamação e quando colocar ponto final. Tem situações na sua vida que você tem que botar um ponto final, é machado na raiz. Tem situações na sua vida que você precisa botar uma interrogação. Questionar algumas coisas. Será? Preciso? Necessito? Como é isso? E deixa eu te dizer aqui uma coisa muito pontual. O Senhor, ele tem chamado mulheres para esse tempo, mulheres que, olha só, como as filhas de Zelofeade, aparentemente, elas não tinham mais ninguém por elas. Elas não tinham o pai que tinha morrido, ela tinha ficado órfã. Aquelas mulheres tinham ficado órfãs. Elas não tinham marido, elas não tinham irmãos mais velhos para defender. Elas não tinham, certo? Elas não tinham. Mas o estado de orfandade, aparentemente sem motivo, né, por uma fatalidade da vida, o curso natural das coisas, e tem coisa na nossa vida que segue um curso natural e que traz, né, um desamparo, talvez, para algumas de nós. E eu gosto muito de trazer
nos textos, nas lives, nas mentorias, pontuar a dor como ela é. A verdade sobre aquela dor. E a verdade sobre o que Cristo pode fazer com esta dor. A plataforma de poder e de milagre, de autoridade que Ele pode usar através dessa dor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Elas ficaram órfãs, mas essa condição não mudou a percepção delas sobre a herança que elas tinham direito. Essa circunstância, essa condição não mudou. O estado, sabe, de atitude que elas deveriam ter, de seguir para frente, de dar passos, de se posicionar, de avançar. Elas não se deprimiram, elas não se vitimizaram, elas falaram, peraí, a gente vai ficar mendigando, o nosso pai tendo propriedades, o nosso pai tendo algumas coisas, peraí, tem a lei é que se dê ao filho mais velho, mas já que não tem filho, isso não pode se perder, e a lei mudou por causa dessas mulheres. Você pode mudar realidades. Uma mulher posicionada muda realidades, muda atmosferas. Tá bem na hora, queridas, de vocês, cada uma de nós, eu, vocês, as mulheres que estão aqui, se posicionarem em se tornar sábias, auxiliadoras, virtuosas, edificadoras, saves, mulheres save. Nós vamos entrar numa jornada chamada Mindset Feminino. Mentalidade feminina. O mundo está contaminando a mentalidade da mulher e colocando a gente num estado de letargia, de omissão, de inércia do nosso lugar. A gente aceita qualquer coisa, aceita qualquer relacionamento. Tem mulheres que aceitam qualquer relacionamento. Tem mulheres que aceitam qualquer posição. Tem mulheres que aceitam viver uma vida de miséria, podendo ser herdeira. Tendo em Cristo Jesus todas as possibilidades, todas as ferramentas. O Senhor nos entregou todas as ferramentas. Ele nos deu o seu Espírito, Ele nos deu uma nova vida, Ele nos deu um novo nome, escreveu nosso nome no livro da vida, Ele nos deu o seu Espírito, nos deu sua palavra, nos deu o corpo de Cristo, a igreja, nos deu a internet, IGs como esse aqui, Deus nos deu a comunidade Save, Deus nos deu ferramentas, Deus nos deu outras mulheres posicionadas na sociedade, nas mais diferentes, diversas áreas, mulheres na política, mulheres no empreendedorismo, mulheres na teologia, mulheres na psicologia, mulheres para cuidar do emocional, mulheres para cuidar do físico, mulheres que vão te levar além, mulheres que vão te tirar do lugar, sabe, de estagnação espiritual, estagnação mental, intelectual. Porque existem, queridas, acredite, existe um espírito de burrice sendo ministrado sobre as mentalidades nesse século. Existem. Agora, elas foram até Moisés na autoridade máxima daquele tempo. Quem é a autoridade máxima? Não tenha medo. Não tenha medo. A autoridade máxima. E Moisés leva a causa para Deus. E a autoridade máxima da autoridade máxima diz, elas têm razão. Eu vou dar vitória. Eu vou favorecer. Quando você se posiciona, você ativa o favor de Deus também em muitas questões. Não adianta você ficar assim, eu vou só orar, vou só jejuar e vou ficar aguardando o anjo com a bandeja de prata trazer para mim a vitória num rolinho dourado. Não vai acontecer. Tem coisas que você precisa se posicionar. Deus não nos chamou para ficar, sabe aonde? Num mosteiro, com medo de ser influenciado, com medo de ser tragado por esse século. Sabe por quê? Porque Ele nos proveu o seu selo, o seu óleo, a sua presença, o seu espírito. Agora resta saber se você é virgem prudente ou se você é noiva prudente, ou noiva imprudente. Se você vai pagar o preço do óleo hoje, ou se você vai querer ficar empurrando com a barriga e deixar para a última hora, e depois quando Jesus cumpre o que Ele disse que ia cumprir, agora eu quero pagar o preço, agora eu vou comprar o óleo. E aí não tem mais como. Minhas amadas, essa é a verdade nua e crua. Essa é a verdade para esse tempo. Mulheres posicionadas ativam o favor de Deus em situações muito específicas, muito claras na sociedade.
Mulheres posicionadas vão fazer faculdades sem deixar o lar. Mulheres posicionadas não vão na vertente, na mão, no fluxo de um movimento ideológico, achando que o movimento ideológico vai te favorecer. Não cai na esparrela de crer que uma carreira, uma patente, um reconhecimento social, uma posição eclesiástica vai valer mais do que a sua essência, do que o seu legado feminino, do que aprender a ser mulher de verdade nesse tempo. Uma mulher vai onde ninguém vai. Uma mulher chega onde ninguém chega. Você já percebeu que muitas vezes um sorriso define uma situação? Uma palavra branda que desvia o furor, porque a mulher ela tem percepções. Ela tem percepção de leitura corporal, de leitura do ambiente, da harmonia, do que está harmonizado, do que não está harmonizado. A mulher ela foi feita pelo Senhor com mais sensibilidade. Eu costumo dizer que a mulher ela foi feita de um material vivo. O homem foi feito de uma matéria bruta, do barro. Por isso o homem é mais duro, é mais frio, é mais rígido, né? É mais ali brucutu muitas vezes, né? O homem foi feito de um material barro. E a mulher foi feita de uma matéria viva, então ela sente duas vezes. Ela foi tirada da costela, então ela tem mais, uma porção dobrada de sensibilidade. Ela foi feita a partir de uma matéria viva. Então o Senhor formou a mulher já com um material vivo, cheio de sentir, cheio de afetos. Por isso nós temos mais percepção, nós sentimos mais. Então o posicionamento da mulher deve ser que uma mulher, ela vai onde ninguém vai. Por isso, ela tem um poder de arrasto, um poder de influência. Por isso, a serpente foi nela e não nele. Porque o estrago de uma influência de uma mulher é muito maior. Uma mulher, o estrago feito por uma mulher é, sabe o quê? É uma implosão. É de dentro para fora. É de dentro do lar para fora. A destruição produzida por um homem é de fora para dentro. Você vê que é sempre... Porque o homem ele foi destinado a cuidar do jardim, a prover, a sair para caçar. Então é de fora para dentro. Ele traz coisas, a mulher não. Quando ela deixa lacunas, quando ela não sabe quem ela não sabe o que significa a feminilidade dela, o poder de arrasto, de influência que ela tem, tanto para o bem quanto para o mal, ela deixa aquele lugar vazio ou ela deixa aquele lugar contaminar, ela implode, é de dentro para fora. Você vai perceber que no Salmo 128, eu falo muito isso na comunidade Save, o Salmo 128 vai falar que a tua mulher seja como uma videira frutífera no interior da casa. A videira frutífera é de dentro para fora. Então não adianta querer frutificar fora sem ter as suas raízes bem nutridas, os seus galhos frondosos cheios de fruto dentro de casa. Não adianta querer pregar com poder no púlpito com a pia cheia de louça. Minuto reflexivo para você cair para trás. Não adianta. Não adianta querer arrumar a vida das pessoas se a tua gaveta tá cheia de tralha do passado. Não adianta. Tua pia tá cheia de louça, tua máquina tá cheia de roupa suja. Você compra roupa de malha, a torta direito que você detesta passar roupa. Quanto mais elegante é uma roupa de tecido. Ah, não, porque é mais fácil, a minha rotina não permite. Se você se planejar, todo combinado não sai caro. Meu Deus. O posicionamento de influência que a mulher tem exige um posicionamento ajustado ao propósito de Deus e não ao propósito do mundo, e não aos seus próprios desejos, e não para o que é mais confortável. Eu vim aqui nessa noite te dizer, abrir uma boca aqui profética para a tua vida. Eu não vim aqui bater em ninguém, porque eu já apanhei primeiro.
né? Quem ministra apanha 2 vezes, quem ministra recebe 2 vezes, quem ministra fica aleluiado 2 vezes, não é? Mas eu vim aqui nessa noite como uma voz profética para a tua vida te dizendo assim, você precisa aprender a se posicionar aonde Deus está te chamando. Se você nasceu mulher, não tenta ser outra coisa. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Você que muitas vezes pode se sentir assim, mas eu não gosto disso. Pode ser em vários setores, tá? Eu gosto desse tipo de relacionamento aqui, né? Eu gosto desse outro tipo de relacionamento. Você não é o que você gosta. Você é o que Deus diz que você é. E você é filha. Você é mulher. Você que é mulher que tá aqui. Deus te fez mulher. Então você não é o que você gosta. Para bom entendedor, meia palavra basta. Você não é o que tua carne gosta, o que tua carne fantasia. Você não é o que o teu coração corrupto, corrompido, cobiça. Você não é o que você gosta, o que você sente, ou o que você deseja. Você é uma identidade de filha. Quem você é no plano de Deus. Você nasceu mulher, você é mulher. Você nasceu para gerar, você nasceu para frutificar, você nasceu para harmonizar, você nasceu para nutrir relacionamentos profundos. Você nasceu para harmonizar ambientes e trazer a glória de Deus no aconchego do teu lar e fora dele. Porque você tem um poder de arrasto. Então tá bem na hora de nós pararmos de sermos saqueadas no nosso posicionamento feminino, na nossa mentalidade feminina e começarmos a ser mais gentis, a sorrir mais, a ser mais inteligentes, a ser mais benignas, a ser mais puras, a ser mais posicionadas. O posicionamento das filhas de Zelofeade manteve a bênção dentro da própria tribo. Você percebe isso? Que o posicionamento delas manteve a bênção dentro da própria tribo delas. Você vai ver, que elas não se permitiram desfragmentar. Elas não se permitiram ser roubadas. Ser roubadas da herança, ser roubadas do legado. Elas defenderam o campo de lentilha delas como Samar, que foi um valente de Davi. Não importa, é um campo de lentilhas, mas é meu. Não importa, foi Deus que me deu. E olha o que aconteceu aqui, em Números 36, do 6 ao 12. Vamos ler a palavra de Deus? Olha o que aconteceu. A palavra do Senhor diz assim, Números 36, do 6 ao 12. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo, sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim, olha só, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular cada um à herança da tribo dos seus pais. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos seus filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo do seu pai. Legado, linhagem. E assim a herança não passará de uma tribo para outra, pois as tribos dos filhos de Israel se hão de vincular cada uma à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade. Pois Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, as filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos dos seus tios paternos. Casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de Moisés, e a herança delas permaneceu na tribo da família do seu pai. Sabe o que quer dizer Manassés? Elas se casaram na tribo de Manassés. Eu tô lembrando desse detalhe aqui agora. Manassés foi o primeiro filho de José. Manassés, depois Efraim. Manassés significa, José deu o nome de Manassés a Manassés porque ele disse, Deus me fez esquecer tudo o que eu passei. E Efraim Deus me fez prosperar na terra da minha aflição, na terra em que eu fui vendido como escravo. Então, elas se casaram, olha que revelação incrível. É tão bom conhecer a palavra de Deus com profundidade, né?
Elas se casaram com os filhos de Manassés, com os homens do filho de Manassés. O posicionamento delas em Deus trouxe para elas um tempo de restauração interna, onde elas disseram: esse casamento, isso que me foi dado por herança, isso que eu conquistei por causa do meu posicionamento em Deus, me fez esquecer a perda do meu pai, a minha condição de orfandade, me fez esquecer que eu não tinha nada, me fez esquecer que eu estava ameaçada de viver na mendicância, mas o Senhor me fez esquecer. O meu posicionamento me fez esquecer. Tá bem na hora de você tomar um posicionamento e esquecer. Esquecer a condição passada e partir para um novo tempo de gerar uma linhagem para Deus. Amém? Glória a Deus. Com isso, essa palavra é muito incrível, muito profunda. Palavra nesse tempo para pessoas que querem realmente fazer a vontade do Senhor. Pessoas que querem realmente aprofundar no Senhor. E eu quero te convidar para, nesse tempo, você se posicionar também. Eu vou deixar aqui para vocês o convite. A comunidade Save está aberta nas inscrições dessa próxima turma, aonde nós vamos... Tem todas as ministrações ali, essência original, identidade feminina, tem a jornada da mulher sábia, a jornada da mulher auxiliadora, seu lugar de governo e autoridade, o lugar da mulher virtuosa, o chamado da virtude e o governo do caráter, dos frutos, e ser edificadora, a mulher Espírito Santo, a mulher que constrói com Deus, que é desconstruída naquilo que está contaminado e reconstruída com o Senhor para construir dentro da sua casa uma família forte, saudável e prover para a sociedade pessoas. Legado. E agora a gente vai entrar num desafio de 30 dias, desafio prático de 30 dias, sendo feminina todo dia, segundo a palavra de Deus, onde você vai ter uma missão para você cumprir durante 30 dias comigo. Você vai ter ali 4 encontros comigo durante esses 30 dias ao vivo, e como se fosse uma mentoria, um aconselhamento, e a gente vai estar juntas ali falando sobre isso, e todo dia você vai ter no nosso grupo VIP aquele acompanhamento e as tarefas para você aprender a se tornar uma mulher mais feminina, posicionada na sua feminilidade e posicionada em cumprir ali a missão que Deus tem te dado. Agora, feminilidade não é sobre rosa, não é sobre flores, não é sobre saias rodadas, não é sobre você viver de avental o dia inteiro, não é sobre você estar maquiado o tempo todo. Feminilidade é um mindset. E a gente vai aprender o mindset feminino bíblico. Mindset de Deus para nós. Eu tenho recebido muitas falas dos homens dizendo como suas mulheres melhoraram, como é necessário para esse tempo a mulher saber se colocar com mais leveza, parar de ser mandona, parar de ser grosseira, parar de ser aquela mulher que cobra, para ser a mulher que apazigua, para ser a mulher que é mais doce, para ser a mulher que serve, para ser a mulher que... Quem é mais forte? Quem é mais forte? Quem influencia sem fazer nada, tá estando parada, ou quem vai lá atrás, corre atrás, faz um monte de coisa, sua camisa? Quem tem mais poder? Claro, quem tem mais poder é a influência. É quem tá ali no seu lugar e atrai para si aquilo que deseja, aquilo que é o correto, aquilo que vai produzir um bem. Então, quem é mais influente, né, é aquele que também tem mais poder, tem mais força, né? Aí, ó, tá pedindo aqui, peça ao pastor para ensinar os homens também a serem mais homens. Muito bom. Vou falar com ele sim. Inclusive vai entrar na comunidade Save uma jornada chamada O Farol, aonde foi ele que ministrou essa jornada, é uma jornada de propósito de vida, sentido de vida, e é muito incrível. Quem fez amor, e ele vai disponibilizar na comunidade, tá? Aí só para aquelas que estiverem no anual comigo aí, vai ser muito incrível, tá? Eu quero te abençoar com essa palavra, porque essa palavra me abençoou muito. Não adianta só a gente começar, a gente tem que aprender a perseverar.
E a gente precisa também saber terminar a jornada. E tem processos que a gente precisa enfrentar, precisa ter coragem e precisa aprender. Precisa ter humildade para aprender. Se deu uma oportunidade de caminhar junto com outras mulheres, se deu uma oportunidade de aprender a ser uma filha de Zelofeade, se posicionar pela herança, manter, olha, eu achei lindo isso, que elas mantiveram a herança na sua família. Foi incrível. E eu te desafio agora a você partir para um novo tempo. Clica no link da bio e na comunidade Save e venha caminhar com mulheres que já encontraram seu propósito, já estão atendendo ao seu chamado, cumprindo a sua missão e estão assim muito gratas a Deus. Eu tenho vários testemunhos, eu vou ver se eu compartilho com vocês alguns testemunhos do nosso grupo. É muito incrível o que Deus tem feito. E o Senhor tem feito, tem sido um tempo muito bom, de caminhada junto, de pertinho, né? Inclusive tem um testemunho lá na comunidade de uma mulher que está conosco, né? Uma mulher até recente, né? Da turma passada. Tem mulheres que já estão comigo, vai fazer 2 anos, né? Que a comunidade vai fazer 2 anos, em março do ano que vem. E essa querida irmã, querida preciosa, ela deixou um testemunho assim, olha, eu faço parte de uma igreja há muitos anos e eu nunca me senti discipulada, nunca fui discipulada. Na comunidade Save eu me sinto discipulada, eu me sinto pastoreada, porque é bem de pertinho mesmo, né? O Senhor, Ele faz coisas assim muito incríveis na nossa vida. E foi uma revelação de Deus, foi o Senhor que fez isso, né? O vaso de barro, a excelência do poder é o que está dentro, é o Espírito, é o que transborda. E comunidade Save é isso, é caminhada, é jornada, é paciência, é perseverança, é mergulhar na palavra e é caminharmos juntas. Eu espero você, tá por tempo limitado, porque nós já vamos começar a jornada Mindset Feminino e também a gente vai ter dentro da comunidade Save uma mentoria para pastoras e líderes. Eu vou também começar a colocar na comunidade Save conteúdos mais teológicos, né, de cunho mais teológico, onde você vai ter jornadas sobre vida no Espírito, caráter de Cristo, transformação da alma. Você vai ter assim, embasamentos mais específicos para vocês. E introdução bíblica. Eu amo introdução bíblica. Amo introdução bíblica. Então, você vai ser mais ferramentada, né, na palavra de Deus. Não somente na sua vida prática, né? Eu gosto muito de teologia bíblica também. A teologia bíblica eu gosto muito porque aplica muito, faz ali as ligações entre o Novo e o Antigo Testamento e coloca isso na nossa vida prática. Isso eu acho incrível. E nós vamos, sinceramente, queridas, caminhar de uma forma diferente. Porque o Senhor, Ele está levantando mulheres diferenciadas nesse tempo, mulheres de caráter, mulheres posicionadas, mulheres que não negociam, mulheres que estão dizendo não. Não mesmo, pro pecado, pro mundo, pro diabo, e estão, sabe, avançando. Amém? Angélica, linda, eu lembro aquele dia que eu te abracei, foi tão maravilhoso. Fazem quantos anos? Minha linda, preciosa, amo tua vida também. Glória a Deus. Ai, que abraço bom. Abraço até hoje. Glória a Deus, aleluia. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar juntas? Por quê? Porque as mulheres que Deus tem chamado nesse tempo para caminhar junto na comunidade Save são mulheres que vão mudar de percepção, vão mudar de vida, vão mudar de história, vão mudar de fluxo, vão mudar de ciclo. E isso vai ser incrível. Isso vai ser muito incrível. Amém? Fazem 24 anos daquele abraço, né, Angélica? Glória a Deus! Angélica é uma ministra do Senhor, tem uma palavra poderosa. Glória a Deus. Amém? Então vamos juntas. Você está convidada para entrar na comunidade Save. Faça o plano anual, que o plano anual você vai ter direito a tudo, a todas as atualizações, imersões, desafios práticos, nossos encontros semanais, né? E eu espero você nesse tempo novo. Tempo de renovo, tempo de unção, tempo de direção, tempo de profundidade na palavra com base bíblica de confiança, sem particular interpretação,
pegando o texto ali, ó, na exegese dele, pura e simples, expondo e trazendo aplicações muito práticas para a nossa vida diária. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço poderosamente, fortemente, com muita gratidão, Senhor. Muita gratidão mesmo no meu coração, Pai, por essa live. Uma live profunda, uma live, Senhor Deus, que trouxe, ó Deus, definições para o nosso coração e ativou, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, ativou muita coisa no nosso coração, muita clareza e muita direção. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigada. Eu quero te pedir que essas mulheres lindas, beloveds, amadas do Senhor, elas tenham coragem de mergulhar nesse novo tempo na comunidade, elas tenham coragem de se entregar a novas conexões, a conexões ajustadas com esse tempo para a vida delas. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, que o Senhor faça isso. É o Senhor que atrai as mulheres para a comunidade, Senhor. Eu quero, Senhor Deus, fazer a recepção das mulheres na nova turma, uma nova turma para as novas mulheres. Quero fazer uma recepção linda. Senhor Deus, eu quero te pedir que o Senhor venha trazê-las, aquecer o coração delas, Pai. Daquelas que o Senhor tem para esse tempo, aquece o coração. Não deixa elas desistirem daquilo que tu tens para a vida delas. Em nome de Jesus. Amém? Seja uma filha de Zelofeade e tome posicionamentos muito certeiros, calibrados com a vontade de Deus para a tua vida nesse tempo. Amém? Glória a Deus. Que lindo. Glória ao nome do Senhor. Um grande beijo para vocês. E lembre-se, hoje eu fiz um post e aquilo ali é muito verdade. Tudo que você permanece perseverando constantemente em obediência no natural está te preparando para o sobrenatural. Para Deus fluir, para o Senhor fluir, para o Espírito Santo fluir na tua vida. Através do sobrenatural, quando você é obediente no natural. Quem leu o post de hoje, quem leu o texto de hoje, se você não leu, corre lá. Você está perdendo. Curte, compartilha, comenta, compartilha comigo como Deus falou contigo, como tem sido com você nesse tempo. Eu amo saber. Sim, essa live vai ficar gravada, pode deixar, tá? Um grande, 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 grande beijo para vocês e até nossa próxima live, nosso próximo post, nossos stories. E eu te espero na comunidade Save nesse tempo. Um grande beijo e até lá.